Olá malta, bem-vindos a mais um episódio no podcast Espiritualidade Escolar. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Hoje estamos aqui para assinalar o Dia Mundial do Podcast, que é dia 30 de setembro. Exatamente, e nós começámos este projeto mais ou menos por volta de um ano. Sim. E desde então fomos ganhando alguma experiência, algum conhecimento e vamos falar um bocado sobre a nossa experiência de podcasting e também como é que nós começámos a interessar-nos por podcast. Sim, é engraçado olhar para trás e ver. O primeiro podcast que eu comecei a ouvir assim regularmente, eu acho que foi por volta de 2010, 2011, e era o podcast do Ian Abernethy, que é uma coisa muito obscura, a não ser para quem gosta de karaté. Era um podcast sobre karaté. Portanto, se alguém tivesse paciência para ouvir um senhor a falar meia hora ou 45 minutos, que era a duração do episódio dele, que era o meu tempo de casa para a escola, sobre karaté, era aquilo que eu ouvia. Foi o primeiro. Sim, no meu caso, o primeiro podcast que eu me lembro de ouvir foi muito provavelmente o Joe Rogan. Que é um podcast que tem uma expressão mundial incrível, vários convidados e sempre achei era super divertido. Ele tinha convidados de diferentes áreas e a partir daí fui ganhando interesse porque o podcast é aquela expressão, aquela forma de conteúdo que nós podemos consumir em qualquer lado. Vamos numa corrida, estamos com os fones, podemos ouvir. Por isso, nesse aspecto, eu também comecei a perceber que era uma excelente fonte de informação. Exatamente. Para mim também, porque era uma maneira que eu tinha de aprender sobre um tópico que me interessava quando não podia estar a ler. Exato. Porque a minha maneira primária seria ir ler um livro. Ler um livro. E quando não posso estar a ler um livro, mas podia estar na mesma a aprender. E foi essa, para mim, a atração do podcast. Sim, e muitas vezes o podcast permitia-me, não sei, temos tarefas assim mais aborrecidas, por exemplo, estar a lavar os pratos. Exatamente. Ou coisas assim mais mundanas, temos ali algo a acompanhar-nos, o podcast, e Sim. torna tudo mais fácil também. Inclusive, depois, uns anos mais tarde, eu até ouvia o podcast do Freakonomics. Sim, quando estava a fazer cirurgias na minha investigação científica. Portanto, e lá está, e era assim, essa coisa da companhia, estar ali uma voz a falar, e os tópicos então eram variadíssimos, já não era tão focado. Certo. Mas estava ali uma voz, que é a voz da rádio, não é? Mas centrada mais ou menos numa coisa que é mais um interesse pessoal, pelo menos para mim é essa a vantagem comparativamente com a rádio, que é geral. Sim, eu em termos de podcast também sempre virei-me mais para a ciência, podcasts de filosofia, de ciência, tecnologia, entre os quais, por exemplo, um que eu gosto muito é do Lex Fridman. Sim. Que ele trabalha em inteligência artificial e gosto muito da forma como ele consegue conversar com o convidado. Que ele basicamente deixa-se levar numa viagem, faz o convidado também sentir-se confortável. Sim. E a partir daí acontece magia. As pessoas vão trocando ideias. Claro. E é muito bom de ver porque ele também é uma pessoa que tem conhecimento em várias disciplinas e ver a integração dessas disciplinas numa só é fantástico. É muito giro mesmo de ver. Eu quando foi mais podcast de ciência, o primeiro assim mesmo de ciência foi de neurociência, que era o Brain Science, que ainda existe, que é o Brain Science Podcast, que é feito por uma senhora que é médica e tem um interesse em neurociências, apesar de não ser a especialidade dela. E ela então lia um livro sobre neurociências e depois no podcast dela falava sobre o livro e eventualmente, se conseguisse, convidava o autor do livro para ser entrevistado. E era muito bom, alta qualidade, e aprendi imenso. E lá está, mais uma vez, era uma maneira de ter acesso ao conhecimento de livros para mim que eu não li. Pois, sim, e poupa-nos tempo também. Exatamente, porque já vinha de certa forma digerida, não é? É outra forma de aprender. Sim, dentro dessa linha também da ciência e da neurociência, claramente o Andrew Huberman foi um daqueles podcasts, o Huberman Podcast, que eu acho que tem um valor imenso, porque ele consegue sintetizar informação complexa de vários autores e consegue formar episódios que aprofundam bastante a matéria num certo tópico.
Sim. O Huberman é o que eu hoje em dia se calhar ouço mais regularmente. Antes de estar tão no Huberman, também houve um que eu estive muito tempo a seguir regularmente, que era da Esther Perel, que é uma psicóloga, que ela fala sobre relacionamentos românticos e normalmente resolvia casos de dificuldades entre casais. Então o podcast dela original chamava-se Where Should We Begin, que é por onde é que vamos começar a resolver a nossa relação amorosa, principalmente, que era o que ela resolvia. E resolve, ainda hoje tem esse podcast, e depois ela tem outros formatos que são um bocado diferentes, mas são muito interessantes, e via-se ela na prática a conversar e a guiar estes casais na tentativa da resolução dos conflitos que isto traziam aí. E pronto, isso é uma área também que me interessa muito. E pronto, foi um podcast também que me marcou. E tu preferes podcasts que tenham um meio visual ou sempre preferiste ouvir, por exemplo, porque existem podcasts que têm tanto o vídeo como o áudio como o nosso, mas existem uns que é simplesmente áudio, por exemplo. Eu é pelo áudio, lá está. Pois. Porque se puder usar a atenção com os olhos, mais rapidamente vou para um livro. Exato. Esse tempo, normalmente tenho esse tempo de aprender, como tenho que estar focado com os olhos, estou focado no livro. Normalmente é isso que tu dizes, quando estou a ouvir um podcast é porque é um tempo que eu de outra maneira não poderia estar a ler. Certo. Estou a andar, estou a lavar a roupa ou a louça ou a arrumar a casa, e aí é o 2 em 1, não é? Que a minha atenção se calhar não está a 100% no podcast, mas as outras tarefas são suficientemente simples, como andar ou andar de bicicleta, ou não tão simples como arrumar a casa e lavar a roupa e a louça, mas simples o suficiente para eu conseguir prestar atenção ao podcast de maneira a reter alguma coisa. Certo. Sim, eu creio que isso é o caso para muita gente, que o podcast acaba por ser uma das várias atividades no meio do multitasking, nunca é necessariamente uma atividade que tu dedicas simplesmente tempo para absorver. Apesar de que existem podcasts, por exemplo, um que chama-se Drive, do Peter Attia, que é um médico, onde se eu tentar fazer mais outra coisa ao mesmo tempo, eu vou perder totalmente o fio à meada, o conteúdo, porque são coisas muito específicas. Ele fala muito sobre análise ao sangue, hormonas, então às vezes é preciso estar mesmo ali a tirar notas, porque é complicado estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. É uma aula mesmo. É uma aula mesmo, exatamente. Pronto, pois exatamente. Este formato do podcast permite uma variedade de discursos, não é? Tal como o meio escrito, mas no discurso oral, não é? Há pessoas que gostam de fazer se calhar uma aula, não é? Mesmo igual como se estivesse a dar uma aula na universidade. Outras pessoas, como nós estamos a fazer hoje, é mais uma conversa. Certo. Outros gostam de contar histórias. Também há podcasts muito interessantes a partir dessa maneira de falar. E eu considero que é uma democratização da voz e do conhecimento do comum dos cidadãos, que se podem organizar e que, se tiverem possibilidade para isso, começar a difundir os seus interesses, a falar das coisas que lhes interessam e partilhar conhecimentos, no nosso caso. Portanto, agora se calhar entrar a pergunta, João, o que é que te levou a vir fazer este podcast da espiritualidade secular? Agora um ano depois. Exato. E o que é que te continua a trazer? Eu acho que também teve muito a ver com o facto de nós nos termos encontrado um pouco antes disso e reparámos que tínhamos interesses muito em comum e tínhamos esta chama dentro de nós que queríamos falar mais sobre estes assuntos. Sim. E pelo menos algo que eu senti, não sei se também sentiste, foi que em Portugal, e continua ainda a ser, não é? Que muitos dos assuntos, por exemplo, de saúde mental, continuam a não ser muito debatidos nem falados. Continua ainda a ser uma economia que está escondida. As pessoas evitam falar e quando falam é sempre de uma forma específica. Portanto, a minha ideia foi sempre trazer ao de cima estas ideias, estes conceitos que eu senti que não estavam a ser muito abordados. E obviamente, quando nós percebemos que também tínhamos interesses em comum, é mais fácil e eu senti que nos complementávamos bem de criar este podcast. Sem dúvida. Exato. Para mim foi isso, exatamente, o nosso encontro.
a necessidade que se calhar temos os dois de Sim. falar sobre estes tópicos e explorar estes tópicos e termos então assim um encontro formal que nos permite explorar tópicos que nos interessam, da saúde mental e para mim também do desenvolvimento pessoal. Certo. Exato. E é por isso que continuo também a fazer com muito prazer. Claro. E houve assim alguma coisa que te surpreendeu quando começaste no podcast durante esta viagem de mais ou menos um ano? Me surpreendeu. Por exemplo, para mim uma coisa que eu achei bastante surpreendente era que muitas vezes quando estamos a falar não temos aquela metacognição de perceber o que é que estamos a fazer ou o nosso padrão de fala. E muitas vezes quando eu ia ver as gravações eu ficava só, porque é que disseste isso, porque é que não disseste aquilo? E comecei também a perceber tiques e tendências na forma como eu falava. E portanto nesse aspecto ter o espelho da câmara é bom. A gravar tudo o que eu estou a fazer foi surpreendente nesse aspecto. Sim, eu acho que surpreendente se calhar não é a palavra ideal, pois. Mas uma coisa que aprendi também foi o estar à vontade para falar, saber que vou ser ouvido, possivelmente, esperemos que sim, não é? Que não estejamos a falar para o vazio. Exato. E não ficar com o discurso preso por causa disso. Portanto, para mim foi uma forma diferente, porque eu estou habituado a fazer isso ao vivo, não é? Exato. Quando dou uma palestra, eu adoro falar para um público ao vivo, mas falar para uma câmara, para um microfone, é uma experiência diferente. Não sabes quem está do outro lado, não também estás a expor. Uma reação assim, que me guie se preciso de aumentar a minha intensidade, se preciso de diminuir a minha intensidade. Portanto, é um exercício diferente que eu acho riquíssimo. Sim, sem dúvida. É algo que eu não penso muito sobre, mas claramente uma daquelas coisas que, ao ter começado no podcast também, que me fui apercebendo, é às vezes aquele receio, não é? Porque nós estamos a expor conteúdo e nós sabemos muito bem que a internet não é necessariamente um sítio muito agradável. Exatamente. Não sabemos o que é que pode vir do outro lado. E estamos a expor-nos a nós, exato. Mas penso que isso também acho que faz parte, sem dúvida. No início havia esse receio da minha parte, igual. Mas pronto, eu penso que o que estamos a fazer vale a pena. Certo. Passar por algumas dificuldades, se for o caso disso, mas ao menos que a nossa voz faça parte do discurso. Exato. Eu até me lembro, por acaso, houve um vídeo que lançámos, agora não lembro especificamente qual vídeo é que foi o nosso primeiro dislike. Acho que até o único. E eu quando fui ver, aquela sensação, estás a ver? Sim. Foi algo novo. Foi algo novo. De saber que houve alguém que, por alguma razão, não gostou daquilo que acabámos de produzir. Exatamente. Sim. E penso que até agora tem sido bastante pacífico. Sim. Ainda não tivemos nenhum ataque direto de vocês estão a dizer tudo errado e que não interessa. E estão a perder isso aqui. Não sei. Será bom um dia chegarmos a isso. É sinal que estamos a ser ouvidos. Estamos a crescer e a ser ouvidos, exatamente. Portanto, as críticas ainda não, realmente, eu penso que ainda não chegamos a esse ponto, mas sabemos que a internet é isso. Exatamente. E não sei, eu acho que mentalmente eu acho que também faz bem, não é? Expormos a críticas também nos ajuda a desenvolver, a melhorar certos aspectos. Sim. E para mim, eu sinto que o podcast permite-me especificamente treinar, não é? A forma como eu falo, a forma como eu organizo as minhas ideias, porque uma coisa é a forma como nós pensamos sobre um assunto, a forma como arrumamos as coisas dentro da nossa cabeça, outra coisa é expormos isso e falarmos de uma forma que o outro perceba também. Sem dúvida. Portanto, esse processo quase de engenharia, de construção, é bastante interessante. Muito interessante, comunicar bem, tentar comunicar bem no mínimo, nem sempre é possível, e sim, isto é um treino ótimo para isso. E eu agora tinha uma questão um bocado mais filosófica para ti, João, que é: como é que tu vês este formato, o podcast, no meio da cultura e da nossa civilização da internet, não é? Portanto, temos os filmes, temos os livros, temos a rádio, temos os jornais. Certo. E agora há o podcast e há o YouTube, não é? Será o YouTube e o podcast a mesma coisa? Vês o podcast como um formato específico, diferente, híbrido? Qual o seu papel?
O que Eu, pensas sobre isto? eu vejo o podcast claramente como um formato híbrido, porque eu sou daquelas pessoas que até gosto de ter o vídeo e o áudio juntos. Ok. Há muita gente que não é assim, não é? Mas Sim. eu vejo o podcast essencialmente, como tu disseste, como uma oportunidade de expressar ideias livremente e, mais uma vez, também segue a tendência daquilo que a sociedade se tem tornado, não é? Que é uma forma ainda mais fácil de consumir informação. Verdade. É ainda mais fácil, não é? Porque lá está, podemos consumir informação enquanto estamos a fazer outras coisas. Se pegares num livro e tentares ao mesmo tempo pedalar ou fazer outras coisas, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Portanto, existe esse aspecto. Por outro lado, eu acho que o podcast também demonstra um bocadinho as fraquezas que nós temos enquanto sociedade em termos de arranjar respostas sobre como é que nós podemos regular informação errada, não é? Porque nós queremos ter uma sociedade de expressão livre. Mas aconteceu, por exemplo, no caso do podcast do Joe Rogan durante a pandemia, onde ele convidou muitas pessoas que tinham opiniões totalmente diferentes do que a Organização Mundial de Saúde transmitia. E o que aconteceu? O podcast começou a ser flagged, a ter várias denúncias, o que o obrigou também, juntamente com razões monetárias, a mudar-se para a Spotify. Sim. Portanto, eu acho que o podcast também traz ao de cima a necessidade de nós pensarmos sobre como é que queremos, não é? Como é que nós queremos gerir a informação, a quantidade de informação que começa a vir ao de cima, de uma forma que não estamos a castrar ninguém, mas também, obviamente, que há cuidados que temos que ter, não é? Porque existem audiências sensíveis, há certa informação que, se for passada de forma para enganar, também pode ter pode ter um impacto bastante prejudicial na sociedade. Sem dúvida. Mas aí estás a tocar um ponto interessante, que é como era os jornais, não é? Que a imprensa é o garante da democracia, não é? Exato. Se não houver uma imprensa livre, não vivemos em democracia. Exatamente. Quando a imprensa começa a ser dominada, se calhar um bocadinho mais por interesses comerciais, que estão alinhados ou não com o poder político, se calhar o podcast vem aqui uma terceira via que permite ainda uma certa liberdade. E com essa liberdade vem um custo, que é quando dizes algo que os outros não gostam, os outros podem não ficar quietos, que foi o que aconteceu ao Joe Rogan, não é? Yeah. E vai haver uma reação. Mas eu penso que é importante haver esse espaço em que as pessoas podem dizer as barbaridades que quiserem. Sim, totalmente. Em que podem, de facto, arriscar espalharem informação errada. Em que têm o direito de pôr a sua voz na internet e não só as vozes limpinhas e arrumadas e formatadas que são aceites pela sociedade em geral, não é? Portanto, as vozes discordantes têm que ter um sítio para se expressar se acreditarmos na democracia. Não é? Claro, dentro dos parâmetros da democracia, não é? Sem incitação à violência e sem incitação ao ódio. Exato. Fora isso, penso que o discurso deve ser livre. Sim, totalmente, porque a partir do momento que também vais criando fronteiras de onde podes falar e abordar certos assuntos, depois começa a ficar muito complicado, porque diferentes grupos, diferentes pessoas vão criar fronteiras diferentes. Portanto, se tu te baseares também por aí, torna-se muito complicado, porque a conversa fica altamente limitada. Porque há certos tópicos que vão estar sempre fora de questão, porque existe um grupo que restringe isso. Não é? E com isso não concordo. E penso que o podcast é uma maneira de prevenir isso, não é? Certo. Enquanto houver plataformas que não censurem completamente, não é? E não há, pelo menos no mundo do podcast, não há só uma ou duas. Há outras também. Há outras. Que são menos conhecidas, menos exploradas, mas elas existem. E à medida que houver mais censura numas, eu prevejo que algumas pessoas comecem a movimentar na direção das outras. Sim. Enquanto isso for possível e a repressão não for total. Isso já é outra discussão. Será que estamos no caminho da repressão total ou não? Ou vamos continuar a conseguir manter um certo discurso livre? É uma questão muito pertinente nos dias de hoje, para mim. Sim, é como tu dizes, o podcast é claramente uma ferramenta da livre expressão e durante muito tempo ninguém tentava filtrar a informação que estava nos podcasts. Infelizmente, nos últimos anos tem havido muito mais... já se ouve muito mais canais e podcasts que foram cancelados, vamos assim dizer. Hoje em dia fala-se muito, não é, da cancel culture. Cancelado é a nova palavra para censura. Não é? Exatamente, censura. Não é? Basta teres tido um tweet
que era desagradável há 10 anos atrás e alguém vai descobrir e vai ser martelado e vai ser cancelado. Exato. E nos podcasts, isso infelizmente também começa a acontecer cada vez mais, essa censura e o tentar filtrar, tentar manter as opiniões mais ou menos homogéneas e, portanto, isso é claramente também uma complicação e algo que nós vamos ter que, enquanto sociedade, tentar pensar um bocadinho mais sobre o assunto, sobre que tipo de conversas é que queremos ter. Não é? Exatamente. E se queremos permitir que todas as conversas aconteçam. Pois, isso também é uma... Exato. Isso também é outra questão que, não é? Todos nós gostamos internamente de admitir com nós próprios que não, eu adoro ter qualquer conversa, as pessoas podem dizer o que quiserem sobre as minhas opiniões, isso a mim não me vai abalar. Mas não é bem assim. Isso não é bem na teoria. Assim. É na teoria, exatamente. Não é bem assim. Portanto, eu acho que o que o podcast oferece realmente é que tu expões as tuas ideias, assumes a responsabilidade pelas mesmas e depois lidas com o que vem. A crítica que vier. Exatamente. E a crítica é pública. A crítica é pública e anónima, portanto, e pode anónima. ser brutal. Pode ser brutal. E enquanto indivíduos, enquanto podcasters, o que nós temos que fazer é usar essas críticas para evoluirmos nós próprios e ganhar resiliência e ganhar uma pele mais grossa. Exatamente. Portanto, se estiverem a ouvir, já sabem. Enviem-nos as vossas críticas. Exatamente. Portanto, eu acho que é por aí. Eu acho que no geral é uma experiência muito interessante, não é? Todos nós temos histórias para contar, todos nós temos informação que vale a pena ser ouvida e o podcast permite precisamente isso. Termos conversas interessantes. Pronto, e feliz dia do podcast para toda a Exato. gente. Para nós também, não é? Exato. Um ano, mais ou menos, foi. Para mim, por volta desta altura, não é? Um ano e tivemos uma notícia agradável hoje. Pois foi. Queres partilhar? Pode ser que chegámos finalmente aos 100 subscritores. O Já nosso primeiro marco. O nosso Pequeno, primeiro mas marco. o primeiro. Exatamente. Chegámos e estamos só a começar. Exatamente. Okay. Portanto, é isso. Obrigado, malta, por nos ouvirem e estamos cá para mais. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.